Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's running wild. Butterfly and zebras and moonbeams, fairy tale, riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with 1,000 smiles. She gives to me free, yeah. It's alright, she said, it's alright. Get anything you want from me. Anything. Em 1968, os Beatles estavam na Índia. A América estava embrulhada em um cobertor de fúria. A guerra do Vietnã estava metendo o país em uma depressão profunda. As cidades estavam em chamas, os cacetetes estavam descendo. Os caras do sindicato da construção civil surravam garotos com bastões de beisebol. O misterioso homem da medicina do México, um tal de Dom Juan, era um novo modismo de consciência, havia trazido um novo nível de percepção ou força vital e o brandia como uma maquete aos quatro ventos. Os testes de ácido estavam a todo vapor. A nova visão de mundo estava mudando a sociedade e tudo estava se movendo rápido, em ritmo acelerado. Estroboscópios, luz negra, os maloquetes e a onda do futuro. Estudantes tentando apoderar-se de universidades nacionais, ativistas anti-guerra forçando barganhas amargas. Maoístas, marxistas, castristas, garotos de esquerda que leram os manuais de instruções de Che Guevara estavam lá fora para derrubar a economia. Kerouac havia se aposentado, a grande imprensa estava incitando coisas, atiçando as chamas da histeria. Ah, se você visse as notícias, pensaria que a nação inteira estava pegando fogo. As coisas que costumavam ser naquele tradicional preto e branco, agora explodiam em cores plenas, luminosas. Down the street you can hear her screaming, you a disgrace. Shempton slams the door in his drunken face, and now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts to sing, and his tears fall and burn the garden green. And so castles made of sand fall into the sea eventually. And she's walking Boa noite, pessoal. Vamos aqui abrindo esse fechamento do módulo, se é que me permite esse oxímoro, mas a gente trabalhou o rock, basicamente a gente vai fechar uma década, né? Então a gente começou o início do rock and roll, final da década de 50, e a gente vai trabalhar agora a partir da ideia de um movimento estético que na música se pronuncia na segunda metade da década de 60,
que é mais do que um momento musical, é um momento que, sabe-se, dos mais importantes, se não o mais, um estopim maior de revoluções, assim, que determinaram muito do que se fez na política de forma positiva ou via negativa, né? E então, antes de eu passar o tema e falar do tema, talvez seja interessante falar um pouco do enfoque, né? Trazer um pouco de que lugar a gente está falando, né? A gente está falando de música, mas tentando dar um olhar um pouco mais amplo para isso. Eu já trabalhei um pouco essa ideia no primeiro encontro, mas na estética, se a gente pensar na estética é uma palavra difícil, né? Porque hoje já foi incorporada pelas redes de cosméticos e tudo mais, mas essa área da filosofia, essa área do pensamento que discutiu durante muito tempo a questão do belo, mas que trata da sensibilidade de uma maneira geral. E se a gente pensar no que é o rock, esse lugar híbrido de linguagens, a gente fica claro que a gente não está falando simplesmente de música, e não era nem esse o propósito, a gente está tentando discutir um elo, né, entre linguagens e sociedade, entre a arte, política e comportamento. Qualquer evento estético, ele não é só estético, ele tem mais do que isso. Então, o Friedrich Schiller, né, aquele filósofo, diria que um evento estético tem índoles. Para além da estética, ele tem uma índole física, ele tem uma índole lógica, ele tem uma índole moral. Ou seja, tem muitas coisas por trás de simplesmente um trabalho de linguagem. E isso explica porque a gente pode gostar de muitas coisas e às vezes não saber explicar por quê. Isso explica e muito de porque às vezes a gente se aproxima de certas linguagens, de certas obras, sem que às vezes a gente chegue até a concordar com aquilo. Mas talvez eu não devesse gostar disso porque é pobre, né? Todo mundo, na música, que tem essa coisa muito nostálgica, tem muito disso, né? A gente gosta. Fala, mas isso aqui eu gosto, é meio bobinho, mas eu gosto, né? Parece que a gente pede desculpa e tal. E o rock é um meio muito interessante porque é difícil você gostar completamente. Tem tantas escolas, é uma coisa muito controversa, você tem muita gente que vai gostar, tem muita gente que vai odiar, muita gente do rock que vai odiar outras pessoas de outros gêneros do rock. É uma coisa muito interessante. Então, se a gente for pensar no movimento, a gente vai discutir especificamente um movimento estético, mais do que simplesmente musical, eu vou reafirmar, que é chamado de psicodelia. A gente vai fazer um recorte específico, a gente tem conversado um pouco nos últimos tempos, para tratar desse tema, né? E a gente elencou alguns exemplos, depois a gente vai demonstrar o porquê. Mas vamos falar dessa psicodelia que, mais do que um lugar musical, acabou trazendo, sendo herança também, de outros espaços de conflito. Um deles, num momento muito especial da própria psiquiatria, né, em que pessoas da psiquiatria se propunham a experimentações, e isso é uma coisa que influenciou diversas esferas da cultura. Então, assim, eu já vou até passar a palavra. Eu estou muito feliz que eu estou com meu amigo Dr. Hammer Palhares, que é um especialista em dependência química, mas também é músico, também a gente compartilha muitos gostos em comum. E eu queria te perguntar, Hammer, afinal, o que é psicodelia? Porque esse próprio nome, né, se a gente pensar numa música de um tempo que tem nome psicodelia, né, psico, de psique, de mente, já revela alguma coisa desse tempo, né, alguma incorporação de um conceito, né? Afinal, o que é essa palavra? De onde vem isso? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, o prazer é nosso.
É um tema extremamente interessante. Vamos começar falando sobre a etimologia do termo, que vem de psique e delos. Psique, alma, né, do grego, alma, e delos, manifestação. Então, algo que seja psicodélico é algo que propicia a manifestação ou a exploração, a libertação da mente. Né? Mais ou menos como havia um mito, né, que ainda até nossos dias tem alguma força, que o ser humano só usa 10% da sua capacidade mental. Né? Então, alguma experiência, seja ela uma droga, uma experiência religiosa, que seja psicodélica, é algo que teoricamente, segundo essa corrente de pensamento, liberaria todo o potencial da mente, da psique. Né? Esse conceito ele foi cunhado por um psicólogo britânico, Humphrey Osmond, na década de 50, mas eu acho que o Humphrey está no meio do caminho entre duas figuras que são mais importantes em termos da psicodelia. Falar de psicodelia e rock não tem como não falar das drogas, em específico o LSD. Como eu sou um psiquiatra e vou falar de drogas, acho que 2 alertas são importantes. O primeiro é que o contexto em que se falava de drogas na década de 50 e de 60 é totalmente diferente de hoje. Né? Nós somos uma geração que está no pós-guerra às drogas, no pós-estigmatização do dependente químico, que, a meu ver, são os leprosos da virada do século. Né? Então, sempre que acontece algum problema na mídia, eles vão caçar quem era o dependente químico responsável por isso. Então, é o tipo de patologia mais estigmatizada, infelizmente, em nosso meio. Então, o contexto era outro e as drogas de abuso eram outras. Né? E havia uma certa ingenuidade. Ninguém está falando de crack, heroína, cocaína, ou metanfetamina, ou drogas extremamente dependógenas. Isso é até um alerta que o Paul McCartney faz numa entrevista. Eu não estou falando das drogas de hoje, estou falando daquela época. Né? Então havia um contexto de uma certa ingenuidade. Essas 2 figuras que eu acho que são importantes para entender a psicodelia. Primeiro, Albert Hofmann, que é o químico suíço, alemão, aliás, trabalhando num laboratório suíço da Sandoz, que em 1938 acaba descobrindo o LSD-25, a 25ª extração da dietilamida de ácido lisérgico, o nome vem do alemão, por isso que não bate plenamente com a sigla. E ele descobriu procurando medicações derivados do ergot, né, que cresciam num fungo chamado Clavíceps purpúrea, que dava na cevada, um derivado semissintético. E a finalidade dessa pesquisa era remédios para enxaqueca e para parar sangramento uterino pós-parto. Tá? E ele descobriu essa substância em 1938, mas não deu muita atenção para ela. E ele teve uma intuição, 5 anos após, em 1943, que ele falou, eu vou ver o que é aquela substância. E começou a manipular e acabou acidentalmente se contaminando com alguns ml daquela substância na pele. Não, alguns ml não, uma quantidade mínima. Né? O LSD é uma droga muito potente, estamos falando de microgramas, ou seja, de milésimos de grama. Né? E ele teve uma experiência por 2 horas de pensamento extremamente acelerado, imagens, um túnel caleidoscópio de imagens. E 3 dias depois, em 19 de abril de 1943, ele voltou e aí se aplicou 200 microgramas de LSD voluntariamente e foi fazer um passeio de bicicleta. E achou que estava ficando totalmente louco, ele começou a ter uma experiência muito intensa de muitas imagens, e aí começou-se a pensar que havia se descoberto um modelo de esquizofrenia e que uma ferramenta para revelar o psiquismo. Né? Então, teve um grande boom, a própria Sandoz liberava para psiquiatras uma substância chamada Delicid, que até o nome lembra alguma coisa como Delicious, né? Para experimentos para depressão, para ansiedade, para alcoolismo, e esses experimentos não foram dando certo. Ó. Mas, na década de 50, aumentou-se o interesse de que essas drogas teriam esse efeito psicodélico, ou seja, de propiciar um maior contato com o psiquismo. Só, antes de passar a palavra de novo, 3 propriedades que fazem entender por que ganhou essa notoriedade. Então, um certo sentimento de inefabilidade. Então, a experiência não dá para ser traduzida ou contada em palavras. Depois, a sinestesia, que é um embaralhamento das sensações. As imagens são cheiradas,
os sons entram pelos olhos, então é um embaralhamento de sensações. E uma certa percepção de conectividade com um tecido místico e com as pessoas, com um maior sentimento de empatia. Obviamente que, além disso, tem as bad trips, os flashbacks, ou seja, nem tudo são flores. Né? E a outra figura importante é o Timothy Leary, que é um psicólogo de Harvard, que começou a estudar, que se interessou mais pelo LSD no final dos anos 50. Em 63 ele já havia sido expulso de Harvard, porque ele fez uma experiência com todos os alunos, todo mundo usando LSD na sala, e aquilo não pegou muito bem. Né? Mas para Timothy Leary, que foi também muito um amigo pessoal do John Lennon, enfim, a experiência com o ácido era uma experiência também mística, não é só uma experiência de prazer. Então, o outro lado da psicodelia não é da experiência da sinestesia, mas é da experiência do místico e do religioso. O próprio Timothy Leary tinha um livro que era a experiência psicodélica, que o John Lennon recebeu logo no final dos anos 64, 65. A experiência psicodélica, um guia para a interpretação do livro tibetano dos mortos. Ele era interessado no hinduísmo, no budismo tibetano, né? Então, ele passou um tempo com o Lama Govinda, que era um dos monges tibetanos mais famosos. Então, ele tinha toda essa ligação também com esse lado místico da experiência, não só com o prazer. É interessante, né, a gente começar introduzindo até a explicação sobre o LSD. Né? A gente está falando de psicodelia, está falando de LSD, porque me parece a gente chegou a essa conclusão, né, que é um tema central para se entender a estética desse final dos anos 60. Né? Não é uma questão simplesmente das drogas, estamos falando de um momento das drogas. Né? Sem julgamentos morais nem nada, é um fato que cada cultura tem a sua droga, as épocas têm as suas drogas, e mais do que as drogas serem uma recreação, ou as drogas elas podem ser uma recreação, elas podem ser médico-farmacológicas, elas podem ser rituais, litúrgicos, mas as drogas também têm uma estética. E é muito, muito interessante a gente pensar isso, que essas pessoas que vêm, elas encontram na droga um sentido político. Né? Então, existe nessa específica substância, né, nesse momento, um sentido de libertação. Né? De ampla distorção da realidade. Distorção da realidade no momento em que a realidade ela está sendo altamente contestada, no momento em que a racionalidade ela está recebendo um protesto. Então, o que são... As pessoas não estavam muito empolgadas com o que a racionalidade estava produzindo. Pois né? é, que momento é esse? Né? A gente está falando dos anos 60, onde você tem um governo Nixon, em que ele ele dá força para uma guerra sem sentido. E que os jovens não concordam. Mais sem sentido do que as outras, né? Mais sem sentido do que nunca, né? Você tem um momento de otimismo pós-guerra, ou pós-guerra, da guerra que os Estados Unidos ganharam, né, a Segunda Guerra Mundial, e que é combatida também conceitualmente por grupos. Então, se você tem, por exemplo, a geração Beat, né, os poetas beatniks, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, são caras que combatem esse otimismo. Eles não acreditam nessa sociedade de consumo. Né? Eles criam... o beatnik, se eu não me engano, tem a ver com o downbeaten, uma coisa assim, né? Que são as coisas caídas, derrubadas. Né? É uma coisa à margem, eles se situam à margem. Essa é uma cultura também muito importante, tanto que o Allen Ginsberg se une a Timothy Leary, né? num momento político que une poesia e psiquiatria, um momento muito particular, né, da história do século XX. O livro dessa geração, um dos mais famosos, é o On the Road, né, Pé da Estrada, do Kerouac, que é a descrição de um caminho ultra personalíssimo. Ou seja, eu não quero ser médico, advogado, arquiteto, músico. Músico até o pessoal queria ser. Mas ou seja, surgem os mochileiros, então as pessoas que elas não se contentam com aqueles valores mais tradicionais, é uma crítica ao estilo de vida americano.
de uma parcela, né? É claro que, no meio de tudo, a sociedade continuava e tal, mas é muito interessante pensar isso, porque o artista, de uma maneira geral, ele é como uma antena, né? Ele vai refletir, ele tem alguns lugares, ele reflete sua sociedade, mas ele questiona e oferece outros modelos. Nesse momento, você vai ter um artista conectado com certos ideais relacionados à mente. Por isso que essa coisa da psicodelia, né, fica muito forte. Eles se identificam com essa ideia de expansão da mente, né, a abertura para novas consciências, né, que era o que pregavam essas pessoas que acreditavam nas experiências do LSD e das drogas. E num momento em que, assim, você tem heranças culturais como, por exemplo, nas artes visuais, na literatura, você tem o surrealismo. São momentos da arte e das linguagens expressivas que já incorporaram ideias do inconsciente. As teorias, né, você já tem Freud e Jung, essas teorias do inconsciente sendo incorporadas pelo senso comum. O inconsciente pessoal do Freud, né, que ele expande o consciente ordinário, cotidiano, para a gente não é dono nem da própria casa. E depois o inconsciente coletivo de Jung, ele fala que, além disso, a gente tem memórias que são arquetípicas, ou seja, é um porão, um cemitério, um jardim de lembranças que perpassam a todas as pessoas. São imagens mitológicas que dizem respeito a todos nós. E no meio de tudo isso, uma série de combates, né? Existem espaços de conflito dentro dos espaços democráticos, né? Questionando a ordem vigente. Então, o feminismo tem uma força muito grande. Os movimentos negros, né, sob aquela legenda da desobediência civil, que é um conceito muito interessante que tem a ver com isso, né? Você tomar drogas naquela época não era uma coisa simplesmente recreativa. Tinha a ver. Eu discordo da sociedade, né? Eu entendo, democracia não é simplesmente ser governado por alguém que foi eleito pela maioria. Né, se a maioria está errada, eu tenho uma argumentação, eu vou contra isso. Então havia sempre um sentido político por trás. O estado alterado de consciência, ele trazia uma outra racionalidade. Né? E por fim, um outro estilo de vida que eu acho que o exemplo maior disso vão ser os hippies. Né? Mas ter uma pantalha, uma coxa de retalho de formas de racionalidade, pode ser algo rico numa sociedade. Então, os teóricos da escola de Frankfurt, eles diziam que se você tem uma forma de racionalidade, que é uma racionalidade parcial, que é uma racionalidade com que você vive as coisas do dia a dia, com que você dirige o seu carro, com que você faz compras no mercado, essa não é uma racionalidade crítica, é uma racionalidade primária, técnica. É uma racionalidade que serve para as finalidades de dominação, dominação das pessoas, da tecnologia e do ambiente. O que eles propunham era uma racionalidade crítica. Não, essa crítica, um exemplo seria o seguinte: eu preciso abrir um empreendimento, uma empresa. Numa racionalidade mais fundamental é pensar, isso vai dar dinheiro ou não vai? Uma racionalidade crítica eu penso, isso vai trazer bem para mim, para as pessoas que vão se beneficiar, para o meio ambiente? Então, essa racionalidade cotidiana, ela podia, inclusive, ser imoral. Nos jornais da década de 60, havia todo dia uma contagem de corpos dos inimigos, dos vietnamitas. Uma mídia que era deturpada. Né? As pessoas acreditavam que a guerra estava indo em um outro sentido. Então, ter outras formas de racionalidade poderia incrementar o discurso. O Timothy Leary ficou muito conhecido pela frase dele: take on, tune in, drop out. Ou seja, tome, sintonize-se com um outro plano, outra esfera, e saia do sistema. Eu falo porque esse sistema talvez esteja mais maluco do que nós. Né? Então, até porque a gente está falando já de um período que absorveu o pós-guerra, que passou a refletir sobre o que foi o nazismo. O nazismo é um fruto da racionalidade. Né? Essa coisa de um planejamento étnico, né? Um planejamento do ser humano perfeito, da sociedade perfeita. Então, nesse momento, isso vem à tona muito forte. E é muito interessante, eu estava conversando e surgiu isso, a gente está falando dos hippies, né?
Os hippies, eles têm essa coisa, é o paz e amor, era o chamado flower power, né? Eles têm essa coisa, uma espécie de voto de pobreza, aquele cabelo comprido, aquela barba, né? A comunhão. E a gente falou, puxa vida, acho que o primeiro hippie foi Jesus Cristo, então, né? Porque ele tem até estética, ele tem essa busca, ele tem um discurso, né? Os hippies também depois foram crucificados, né? Sem dúvida. Porque eles representavam uma forma de racionalidade marginal, tá? Que era daquele que não queria se integrar. Então, eles olhavam para as pessoas normais e falavam, esses caras estão loucos, olha o que está acontecendo no mundo. E os normais, como eles eram muito distantes, falavam, esses caras estão loucos, o que está acontecendo? Então, provavelmente são as drogas. Então, vamos banir as drogas, que esses caras vão voltar ao normal. E aí começa, do final da década... Em 67, o LSD é proibido, inclusive para fins de pesquisa. Tá? O LSD que foi utilizado pela CIA e pelo exército americano com fins de controle mental em pesquisa em que os voluntários não eram nem avisados e não foram ressarcidos. Tá? Pela academia britânica também, com a diferença que depois eles ressarciram. Né? Então, mas aí eles passaram a ser os marginais. Eles eram os representantes do mal. Então, aí surge a guerra às drogas. E onde é que a gente tem esse ponto de encontro com o rock and roll? Recapitulando, o que aconteceu até aqui no rock? Os grandes nomes. A gente teve Elvis. A gente tem a invasão britânica, né? Que se dá já... O primeiro disco dos Beatles é 62, 62. né? Please Me. 63, 64, né? 63 você já tem o Bob Dylan virando um porta-voz da juventude, trazendo a possibilidade de letras mais intelectualizadas para a canção juvenil. E essa passagem dele para o rock, lá para 66. Então, onde é que o rock se encontra com a possibilidade de ação política, nesse sentido estético? Eles se encontram num conceito que fica muito forte nos anos 60, que é a contracultura. Então, essa contracultura que se revela nos hippies, essa herança beatnik, isso que traz, né, uma banda de um sucesso absurdo com os Beatles, entrando em contato com Bob Dylan entrando em contato, se eletrizando, começa a surgir um movimento que se encontra para um sentido de libertação da racionalidade a partir do conceito de expansão da mente, da experimentação. E até nisso... E o som tinha que traduzir isso. Tinha que traduzir toda essa intensidade, essa velocidade, essas imagens oníricas. Para isso, a gente pensou em dois exemplos, que talvez para trazer o que é essa psicodelia. A gente vai falar primeiro de Jimi Hendrix e depois dos Beatles. Mas, sobretudo, nos momentos psicodélicos desses dois exemplos, né? Começar falando de Jimi Hendrix. Ele teve são três discos que ele fez com a banda dele que chamava Jimi Hendrix Experience. Aliás, Experience, chamava-se o primeiro disco Are You Experienced? E bom, antes da gente começar a fazer um pouquinho de música. Just don't seem the same. I'm acting funny, but
my eyes. Don't know if it's day or night. Am I happy or in misery? Wherever it is that go, it put a spell on me. Jimi Hendrix era um cigano, era um descendente dos Cherokees, era um paraquedista, era um bruxo que aprendeu a tocar guitarra dedilhando uma vassoura e aprendeu a voar com sua Fender encantada. Quando Jimi caía do céu, ouvia o som do vento nas cordas do paraquedas e pensava em músicas, melodias e distorções. Ele raspava suas mãos nas cordas do instrumento, paraquedas, como se estivesse tocando um som de outro mundo. Mas então quebrou o tornozelo em uma queda. E por isso não foi à guerra do Vietnã. O imprevisto, meu chapa, tem desses caprichos. Mas a sua música estava lá. E os soldados a escutavam, entorpecidos de morfina, que era para combater a dor das fraturas, das mutilações e a dor pior da estupefação ante aquele absurdo. Ouviam Machine Gun e o hino americano distorcido em Woodstock e unido a sons de metralhadoras, helicópteros e bombas, que Jimi revolvia de seu instrumento beliscando e raspando unhas e dentes contra as cordas. Às vezes em que queimei minha guitarra, dizia Jimi, foi como um sacrifício. Você sacrifica as coisas que você ama. Eu amo minha guitarra. De sua guitarra era evidente, não vertia fogo, resplandecia, isto sim, luz. Purple haze all around. Don't know if it's coming up or down. Are you blowing my mind? Tomorrow or just the end of time? Essa canção aqui é uma canção desconstrução que a gente fez a La Zappa, né, de um tema do primeiro disco do Hendrix, que é o Are You Experience, chama Purple Haze, que aliás é um dos nomes do LSD. Do LSD, né, que névoa púrpura, que acaba revelando uma espécie de uma viagem. Você percebe que pela letra que não é nenhuma coisa boa exatamente, é um negócio de prazer, mas uma coisa que confunde, né? É uma viagem bastante complexa, né? E dê licença enquanto eu vou beijar o céu. Ele se perde nessa experiência, mas ele não chega a fazer uma apologia, não é uma viagem simplesmente boa, né? Uhum. E a gente começou, por exemplo, tocando Little Wing, que é um momento bom da viagem, né? Que está no segundo disco, Axis Bold as Love, mas a gente terminou com Castles Made of Sand, também desse disco, que são os castelos feitos de areia e que se derretem, né? Ele está falando de uma viagem e ele está falando de uma desilusão. Parece que os dois temas estavam presentes, né? A entrega, a experiência e também o fim das ilusões. Antes da gente partir até para essa questão, é legal falar do que é o Jimi Hendrix significou nesse momento da música, né? Para ter uma diferença, eu vou explicar o porquê da escolha do Hendrix em contraposição aos Beatles, né? O Jimi Hendrix, praticamente todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Ele é um cara considerado por os maiores guitarristas da história do rock e não à toa, né? Ele revolucionou a técnica do instrumento. A técnica que eu estou falando, para muita gente, quando a gente fala de técnica, hoje é um conceito um pouco alienado, né? E a técnica para o Jimi Hendrix não se dissociava do ritual. O Jimi Hendrix, mais do que um musicista, técnico,
ele era um artista mais próximo até de um xamã. Né? Ele se vestia desse jeito. Né? Ele era um hippie, de certa forma, mas a maneira como ele se colocava ali era um outro tipo de pronúncia. Então, ele era um cara que tinha uma avó índia, uma avó Cherokee. E os índios, os indígenas, tem gente que não pode falar índio, né? Mas, enfim. Essas tribos, elas têm uma outra concepção, né? A gente vem com essa coisa do inconsciente e tal. Eles não, né? As tribos, eles vão fazer música, não tem um compositor, tem um cara que sonha as músicas. Ele se relaciona com isso. São os ícaros. As exatamente. Músicas são intuídas durante o sonho. Então, ele se relaciona com o instrumento dele, é uma parte dele. Então, né? Essa história que a gente escreveu aqui do Jimi Hendrix ter aprendido a tocar guitarra com uma vassoura, é de fato isso. O pai dele falava para ele, escuta, Jimi, varre o seu quarto. Aí a hora que o pai chegava, aquele monte de piaçava no chão, falava, o que você ficou fazendo aqui? Ele falou, não, Ele se absorvia tanto dentro daquele exercício, e depois o pai dele descobria que ele ficava imitando um guitarrista. E ele ganhou um ukulele, que é mais ou menos um instrumento semelhante ao violão havaiano, em 58, o primeiro violão dele, no final de 58, um violão comprado por $5. Então, como que de 58 a 64, 65, você tem um guitarrista da dimensão do Jimi Hendrix? Que passou, né? Ele tem a formação, ele vem do blues, né? Uma boa parte desses roqueiros dos anos 60, ele vem do blues. Formou-se muito bem no blues, até ele tem blues muito famosos, tipo Red House, mas ele acabou transcendendo para essa psicodelia e ele passou pela banda do Little Richards. Parece que ele foi despedido porque aparecia demais, né? Mas ele acaba sendo um revolucionário, não simplesmente porque ele tocava, ele não era um cara que tocava especialmente rápido, e nem era tão disciplinado, né? Teve uma entrevista no Dick Cavett, um programa do Dick Cavett, que o Dick Cavett pergunta para ele, escuta, Jimmy, você tenta ter alguma disciplina? Tipo, você tenta acordar todo dia e trabalhar? Eu falo, eu tenho tentado acordar todo dia. Essa era a disciplina dele, né? E é curioso porque ele estava sempre chapado, né? É muito difícil você encontrar qualquer entrevista e você não falar, esse cara está sob efeito de drogas. Mas você falou que ele estava numa entrevista, uma conversa com os Stones e parecia que não estava chapado. Mas perto dos Stones também não conta, né? Todo mundo parecia menos, né? Mas ele... Uma coisa curiosa é que assim, a gente tem essa ideia, você tem essas imagens dele, né? Ele é um cara que... Né, ele aparece em Monte Rei, né? Sabe que a gente chama de invasão britânica porque, até hoje, né, a coisa só explode para o mundo, só é considerada uma estrela quando ela atinge o mercado norte-americano. Né? Ele vai por um convite do Paul McCartney, né, ele toca no Festival de Monte Rei. Mas ele já era super conhecido na Inglaterra. Né? Então, o John, o Paul eram fãs de Jimi Hendrix, que por sua vez também era fã dos Beatles. Né? Isso é uma coisa muito interessante no rock, né? Porque o rock surge nos Estados Unidos, mas essa cena dos anos 60, ela se faz muito na Inglaterra. Né? Até o Jimi Hendrix, que era americano, eles constroem, né, em cima disso. O estilo blues ele é recuperado pela Inglaterra, pelos Stones, pelo Cream, né? Por muitos grupos. E ele vai em Monte Rei. Monte Rei tem a famosa cena em que ele praticamente faz sexo, faz um homenagem à Troia entre a guitarra, o amplificador e ele. Depois ele bota fogo na guitarra e ele faz essa espécie de sacrifício. Né? Ele diz, né, eu faço um sacrifício. O que é um sacrifício? Né? O sacrifício é uma prática litúrgica. Né? Tornar sagrado. Ele torna aquilo sagrado. Quando ele faz aquilo, né? É algo que ninguém esquece. Quer dizer, é sacrificial. Eu acho que é sacrificial também num outro sentido. Por exemplo, quando eu penso numa referência de um guitarrista que tem voz, nós já conversamos, eu penso no Mark Knopfler do Dire Straits. Você consegue escutar e falar, esse é o Mark Knopfler. Mas ele é um guitarrista tocando uma guitarra. No caso do Hendrix, não. Você vê um híbrido, é como se fosse um ser mitológico. É uma pessoa só. Ele, a guitarra, é uma coisa só. Então, quando ele sacrifica, ele é parte dele mesmo que está indo. Quando ele fala, é uma coisa que eu amo. E uma coisa interessante do Hendrix é assim, tem esse caráter
religioso, né, esse caráter de ritual religioso, né, mas vejam bem, ele é um negro, ele é um hippie negro índio. Ele se relaciona com essas religiões que não são brancas, né, com outra mitologia. Então, de uma maneira geral, as religiões brancas elas tiveram esse papel de retirar o corpo dos rituais. Diferente, né, dos rituais de religiões negras e tal, em que isso não acontece. Então, por exemplo, uma música famosa dele, que é Voodoo Child, ele fala, eu sou um voodoo, né, eu sou uma criança voodoo. Né, ele está trazendo isso, o sacrifício, né, todas essas coisas. Então, o conceito que eu entendi que o Jimi Hendrix está presente na psicodelia é do corpo. Ele é um absolutamente carnal, né? Ele é absolutamente um corpo psicodélico. Ele se relaciona com a guitarra elétrica e como se fosse um membro, né? É uma parte dele, ele não se desvincula. E a relação que ele tem até com essas práticas espirituais é uma relação de corpo. E a intensidade que ele tem também, né? O modo como ele explora a guitarra, ele toca com os dentes, toca atrás das costas, com a língua, enfim. E o que ele faz com os amplificadores, aquelas microfonias, quer dizer, você coloca 4 amplificadores, quer dizer, um absurdo, tudo ligado no máximo. 4 amplificadores enormes, mais 4 caixas gigantes. Era um negócio que não é que ele estava cercado de amplificadores, ele estava cercado de amplificadores e ele ligava tudo no máximo. E então, assim, ele perdia amplificadores. E ele estimulou muito dessa evolução, né? Uma das características do som psicodélico são esses efeitos, né? Os efeitos de sintetizadores, os efeitos de guitarra, que são muito incorporados na música dele, serviram para também alavancar a indústria da guitarra e da Fender Stratocaster, né? Que passou a ser a Fender Stratocaster. Esse pedal que eu fiz, que é uma homenagem a ele, que ele nunca, não sei se eu já vi, acho que no violão, não sei se ele faz, ele toca na guitarra, né? Que é esse efeito. Frank Zappa que mostrou para ele, né? Num certo, assim, uma incorporação do ruído na música popular como nunca se havia feito, né? O ruído já não era uma coisa nova. Se você pensar na música moderna do John Cage, de muitas décadas antes, ele já pensava, já tinha essa pensão. Mas isso chegar na música popular do jeito que chegou no Hendrix, não havia. Então ele tem a microfonia, vocês vão no YouTube, vocês vão colocar ali, vocês vê o som que ele tirava, é um barulho, ele está atrás de uma sonoridade, não é uma melodia, né? E é um ritual, né? Qual é essa questão? Eu trouxe a questão do corpo psicodélico do Hendrix, né? Essa coisa erótica, até para contrapor aos Beatles, por um sentido muito interessante, que assim, enquanto o Hendrix se colocava como um corpo psicodélico de palco, quando ele se fazia aparecer, ele ia, né? Ele fez os 3 discos do Experience, 67, 68. 67, 68. Ele era puro corpo, ele dançava com a guitarra, ele fazia sexo com a guitarra, ele era um ritual profano. Era exatamente uma época em que os Beatles se retiravam do palco. Eles iam para a psicodelia pela ausência corporal. E é uma coisa muito interessante, né? A ética dos Beatles, a ética do Hendrix, parece que iam por caminhos, enveredavam por uma estética próxima, mas por caminhos quase antípodas. Então você tem eles, por 1000 razões, que dizem, a gente não consegue mais se ouvir, é muita barulheira, não consigo mais fazer show. O fato é que a partir do disco Revolver, que é exatamente onde começam a surgir as primeiras influências da sonoridade psicodélica, os Beatles param de tocar e eles viram uma banda de estúdio. Uma banda de estúdio é uma banda fantasma, né? É um espírito quase. Né? Eles desaparecem, o corpo dos Beatles desaparece dos palcos. Eles viram uma ideia até chegar... Enfim, vou fazer mais um trecho de uma música para a gente ver para onde que estava indo a estética dos Beatles. Uma música que se chama I Am The Walrus, e que significa eu sou a morsa, né? E em que ele tem versos nonsense ou não, sei lá, em que ele diz, estou sentado em cima de uns sucrilhos, esperando a van chegar, eu sou o homem-ovo, gugu-gugu, Gugu-jub. né? Gugu-jub, né? E, vamos lá.
Magical Mystery Tour. É que eu vou tirar o Hendrix aqui. I am he, as you are he, as you are me, and we are all together. See how they run, right pigs in a gun, see how they fly. I'm crying, sitting on a cornflake, waiting for divine to come. Corporation t-shirt, stupid bloody Tuesday man. You being a naughty boy, you let your phrase grow wrong. You are the Eggman, I am the Eggman, I am the walrus. Mr. City Policeman, City, pretty little policeman in a row. See how they fly like this in the sky, see how they run. I'm crying, I'm crying. I'm crying, I'm crying. Yellow mustard custard dripping from the dead dog's eye. Crabble like a fish, right pornographic priestess. While you've been a naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman, yeah, the Eggman, I am the walrus. Sitting in an English garden waiting for the sun. If the sun don't come, you get a 10% and in an English rain. I am the Eggman, they are the Eggman, I am the walrus. I am he, as you are he, as you are me, and we are all together. É uma coisa incrível que uma canção como I Am the Walrus possa estar num disco que está nos topos das paradas. O John Lennon ele escrevia contos que eram tão ou mais absurdos do que isso, apesar de ele dizer que não tinha nenhuma relação com a literatura moderna que se fazia na época. Não, nunca li Joyce, não sei o que, mas a gente nunca sabe o que é verdade do que o John Lennon disse, né? Acho interessante falar dos Beatles, assim, a trajetória meteórica dos Beatles. Então eles começam no famigerado 11 de setembro, né, de 1962, quando lança o Love Me Do e o P.S. I Love You. No ano seguinte, o Please Please Me, quer dizer, começa a fase da Beatlemania e tem a ideia. Várias músicas dos Beatles são monossilábicas. She Loves You, Love Me Do, tudo muito simples de um amor juvenil, um amor erótico, homem e mulher, extremamente alegre. Isso vai até o disco Help, quando John Lennon já está mais Help, do que se ressente o John Lennon, é que ela tenha sido uma música tão alegre, porque é um pedido de socorro mesmo. Ele estava já cansado daquele estilo de vida, dos palcos, enfim. E aí vem o contato pré-Revolver, antes do disco Revolver, no disco Rubber Soul já começa a influência do psicodelismo e da literatura, especialmente do Timothy Leary. E aí o disco Revolver, que é o mais revolucionário da história, né? Então, quando vocês virem uma lista dos discos melhores da história, se não começar com Revolver, com Sgt. Pepper's, não precisa ler o resto, porque não está correto, né? Então, e o Revolver tem uma das músicas que eu acho mais marcantes desse disco, que expressam essa estética, chama Tomorrow Never Knows, que é a primeira música a ser gravada e a última a entrar no disco. Pelo tanto de invenções que eles fizeram, a guitarra tocada ao contrário, uma vez isso foi descoberto ao acaso também. Então o George Martin foi falar, vamos ver como ficou esse solo de guitarra, e colocou o rolo da direita na esquerda e aí tocou ao contrário e falou, ficou bom. Vamos colocar isso no disco. Então Paul McCartney pegou uma fita e gravou várias vezes e desgravou até não ser possível gravar mais nada naquela fita, então ficava só um ruído. Eles colocaram na música como se fosse o canto de monges, que John Lennon queria ter essa sonoridade do canto dos monges. E a letra é uma interpretação
é extraída de uma interpretação poética do livro do Timothy Leary, né? Que é a experiência psicodélica, um guia para a compreensão do livro tibetano dos mortos. Então, John Lennon queria fazer uma música que fosse o estofo, tanto para a compreensão desse livro, quanto para a experiência com LSD. Fosse a trilha sonora disso, né? Esse livro tibetano dos mortos, na verdade é dos mortais, a tradução que é errada, é um livro que se lê no momento onde a pessoa está passando, né? Onde ela está morrendo. Então, fala para não tenha medo, isso não é a morte. Fala para desligar a mente, relaxar e continuar no ritmo, isso não é morte, ou seja, é uma passagem, né? E o John Lennon queria fazer uma junção dessa experiência com a experiência do LSD, né? É curioso que, de novo, essa contraposição com o que fez o Jimi Hendrix, apesar de os dois terem uma relação clara com a questão espiritual, né, com um caráter mais litúrgico dentro da sua estética, os Beatles então se aproximam dessas religiões orientais. Sim, e o que mais se aproxima é o George Harrison. George Harrison. Especialmente de 66 para 67, eles acabam indo para a Índia, passam um tempo lá com o Mahesh Yogi, né? E quem mais se dedica a estudar a religião oriental, especialmente o hinduísmo, o George Harrison, que queria até mudar de nome, mas aí o Maharishi falou, mas você já é Hare-san, quer dizer, filho de Hare, né? Filho de Deus, como vai mudar de nome? Né? E nós vamos depois apresentar um trecho de uma música que eu acho o ícone dessa fase, que é Within Without You, né? Que é praticamente um texto do hinduísmo, né? do Bhagavad Gita. E nesse momento em que eles se aproximam, parece que eles se tornam um espírito, né? É uma banda espírita, é uma banda que não tem corpo em palcos. E ela chega ao topo das paradas com o disco, talvez o maior disco conceitual da história, que é o Sgt. Pepper's. E a ideia foi do Paul McCartney. Um dia ele chegou e falou, escuta, e se a gente fizer um disco com uma banda, que é a banda do Sargento Pimenta, que existiu 20 anos atrás? O George Martin falou, que ideia que é essa? Que é? Né? E aí, quando lançaram o disco, entrevistaram o George Harrison, mas esse disco é dos Beatles? Ele falou, não, é do Sargento Pimenta. Mas não é dos Beatles? Não. Mas vocês tocam? Tocam. Então o disco é de vocês. É, claro que é. Mas então é dos Beatles? Não, é do Sargento Pimenta. É verdade. E é curioso, tem uma coisa que eu acho muito interessante. A própria capa dos discos foi se mudando, né? A capa do Jimi Hendrix Experience, do Cream, do Israel Gears, a do Sgt. Pepper's, o colorido, né? Sai o preto e branco e entra esse colorido. Né? Que é um exagerado caleidoscópico. Essa experiência psicodélica que o próprio Timothy Leary realizava sem drogas também, né? Ele fazia com efeitos visuais, ele tinha, era uma estética, né? As drogas ali elas eram parte de uma filosofia. E os Beatles, na verdade, eles não se alinhavam nem ao mainstream, nem à contracultura. Eles passavam, né? Eles despertavam as questões, mas eles não tocavam muito nas questões. Nos Beatles tem um evento talvez particular e único da história da música popular, da música, que é um grupo que estava no topo, né, no mainstream, aqueles que cantavam o amor tolo para os jovens e estavam ali fazendo sucesso, como o que era a cultura pop, e eles se mantêm no topo, desaparecem como uma referência da contracultura. Então, em que momento você tem isso? Você não tem isso. Você às vezes tem momentos no rock em que explode, em que você tem uma coisa que critica o sistema e de repente é coroado com um lugar de sucesso. Isso é mais comum. Mas um grupo que tem essa trajetória é uma coisa absolutamente singular, né? E é uma grande expansão dos Beatles em termos da temática, dos instrumentos explorados. Então, cravo, vibrafone, enfim, sopros, orquestra. Então, eles amplificam tanto do ponto de vista da sonoridade quanto das letras. Então, no Revolver se fala de taxas. O Paul McCartney faz uma música que é uma ode à maconha, que é Got to Get You Into My Life, que não é uma canção de amor, né? Enfim, o Yellow Submarine. E que culmina para mim, ao meu modo de ver, no Magical Mystery Tour, com a música All You Need Is Love. Quer dizer, eles fazem um grande arco que sai do amor erótico para um amor ágape, um amor um amor não mais homem-mulher, é um amor que é exatamente indo para o espírito, né? O amor pela humanidade. Mas uma coisa muito interessante também dessa diferença é isso.
a maneira como se concebia, o que era o disco do Hendrix, eram 3 caras no estúdio. Ele é o cara que criou essa coisa do Guitar Hero e do Power Trio, né? 3 pessoas tocando loucamente. E diz que ele era, apesar de ser essa coisa louca, essa imagem louca, ele era absolutamente perfeccionista, obsessivo. Né? Tem uma história que ele fez o cara daquela música All Along the Watchtower, do Bob Dylan, que foi muito famosa, que o pessoal do Vietnã ouvia. Ele fez o guitarra base gravar aquilo 43 vezes, né? Os caras não aguentavam, ele não queria sair do estúdio, ele era muito perfeccionista. Ele fez um estúdio para ele, porque ele achava que nenhum estúdio em Nova York daria conta... O Electric Ladyland. O Electric Ladyland. Ele falou, vou criar um estúdio para mim. Então você imagina que, nossa, né, que o cara não tá entendendo nada. Mas como é que um cara absolutamente entorpecido, caindo, ele tem uma noção de perfeccionismo e a busca de um som, né? Então, mas eu acho que isso tem um pouco a ver com a experiência psicodélica, porque assim, os Beatles, nem Hendrix, eles não entravam no estúdio entorpecidos. Então, eles poderiam... o entorpecimento era um modo de contato com outro plano, com a criatividade, e depois eles falavam, não, tive essa ideia e vamos tocar. Eu ia contrapor exatamente isso, porque o processo dos Beatles digamos que seja o apogeu do overdub. Para quem não é da música, o que é overdub? Eu não preciso estar lá. Eu gravo gravei meu violão aqui. Aí vai um cara ali e grava o baixo em cima. Aí vem alguém e grava o teclado. E aí você vai criando uma colagem. É uma colagem musical que dá base para boa parte do que se produz ainda. Hoje está voltando de novo a coisa do estúdio, o ao vivo, porque eles acham que perde um pouco do calor. Mas os Beatles fazem do overdub uma obra de arte. Só que percebe como... É conceito isso, porque não é corpo. Eles falam... Sabe, eles têm o auxílio do George Martin, que é um orquestrador que pensa, agora eu vou colocar uma flauta, né? Tem uma história do Paul McCartney olhando um músico sinfônico, né, na TV, acho que eu vou chamar esse cara, eu queria esse som. Né? É uma colagem, é um trabalho praticamente plástico, né? Muito diferente do trabalho corporal que acontecia com o Jimi Hendrix. Né? Todos eram muito exigentes. Né? O Paul McCartney também era muito exigente, explorava muitos instrumentos. Você está falando de um instrumento de sopro, tem desses instrumentos na música For No One, ele falou, olha, eu quero esse instrumento na minha música. Ele falou, tá, mas a nota que você quer é um si bemol que não alcança. Ele falou, se vira. Eu quero essa nota e você vai... Então eles eram todos muito exigentes e foram ficando mais exigentes com o tempo. O primeiro disco dos Beatles, Please Please Me, ele foi gravado praticamente ao vivo, ou seja, todo mundo tocando ao mesmo tempo em 12 horas, 12, 13 horas. Aquela música Twist and Shout, quando vocês escutaram, foi Take One. Vamos tocar Twist and Shout? Vamos, ligaram, John Lennon gravou uma vez e falou, tem que ser a última porque depois disso eu não vou ter voz. Já no Sgt. Pepper são 700 horas, quase 800 horas de estúdio. Né? Então tudo era muito perfeccionista. O último acorde de A Day in the Life são 8 mãos no piano, todas as teclas relativas à tonalidade de Mi, e o acorde não acaba porque eles vão aumentando o volume até o final. Então, esse perfeccionismo, ele contrapunha com uma chamada loucura, ou seja... Uma coisa muito curiosa é que assim, Jimi Hendrix morre em 1970. Todo mundo sabe que ele morreu de overdose, não se sabe as condições exatas, se foi álcool e barbitúrico, se foi heroína, enfim. Mas o fato é que ele morre, enfim, que é um efeito possível da experimentação, é o excesso. E é o mesmo ano que morrem os Beatles, conceitualmente. O corpo de Jimi Hendrix morre no mesmo ano em que o conceito dos Beatles morre. Eles morrem em 1970, eles se separam. Né? E é até uma coisa muito interessante essa coisa da morte no rock and roll, né? Porque tem a ver com exatamente, né, a forma, assim como as drogas que mostram uma ética e uma estética de uma época, a morte, né, também. Né? Então a morte no rock é uma coisa meio exemplar. Né? Você tem os primeiros roqueiros sobreviveram. Né? Chuck Berry é vivo. Little Richard, né? Keith Richards. Inacreditavelmente. Mas ele é sorte, né? Esse é sorte, total. Esse daí é uma força incrível. Mas, então, nos anos 60, eles começam a
morrer nos anos 70, né? Jimi Hendrix morre em 70, Janis Joplin morre em 70, Jim Morrison morre em 71. Eles começam, o Sid Vicious, esqueci o ano que ele morre, mas eles começam a morrer de overdose. Essa experiência chega aos seus limites, né, do corpo. Nos anos 80, começam a se suicidar, né? Você tem casos desde do como se chama mesmo o cara do Joy Division? Ian Curtis, ele se suicida. Isso vai até você tem um ícone dos anos 90, mas anos 90, que é o Kurt Cobain, né? Então, é curioso a gente entender que sociedade é essa. Eu sobrevivo, eu tenho uma overdose, eu me mato, né? É curioso pensar que juventude é essa que acompanha essas figuras, né? É uma coisa que eu pensei, que a gente estava vendo essas causas de mortes aí dos astros do rock and roll, e antes de 60, dá até medo de viajar de avião, né? Porque quase todos morrem de acidente aéreo, né? Eu pensei, mas essa é uma consequência ligada ao trabalho, né? O número de shows e, é claro, a aviação daquela época que também não devia ser lá tantas coisas, né? Então eles morrem primeiro pelas consequências do próprio trabalho, que é o rock and roll. Depois eles passam a morrer pelo excesso de drogas, né? E depois, mais recentemente, também pelo próprio amor, né? Pelo sexo, né? É verdade. Com HIV. Você tem Freddie Mercury, aqui no Brasil a gente tem Renato Russo, Cazuza, né? São coisas interessantes como dentro desses espaços de discussão sobre cultura pop, a gente tem uma discussão sobre sociedade. A gente precisa fechar, até porque a gente já está estourando aqui, mas eu acho que uma coisa interessante é pensar para onde que a gente foi, né? Então, a entrar nos anos 70, a dissolução dos Beatles, a morte do Jimi Hendrix, não são simplesmente mortes ou dissoluções de bandas, são símbolos de algo, né? O rock perde muito dessa força popular, né? A era dos anos 70 não é considerada uma era rock, é uma era disco, né? Ou seja, o rock evolui para o progressivo, que é exatamente, o progressivo sério, que é um momento do rock, né? Um movimento em que é praticamente apolítico, a música quer ser música. Né? Eles são músicos, eles têm uma relação com a música clássica. E então, de certa maneira... uma coisa que eu acho importante é que a ideia que o John Lennon fala, né? O sonho acabou. Porque uma das frases do John Lennon, do Hendrix, nessa entrevista com o Dick Cavett, é que ele fala que, para ele, o instrumento de transformação do mundo era a música. Se você quer mudar o mundo, é através da música. Uhum. Então, tinha a ideia também de que a música ia mudar o mundo, né? Na música Revolution dos Beatles. Uhum. You say you want a revolution, you better change your mind instead. Primeiro mudar a sua mente. E a gente sabe para onde a gente foi nos anos 70, né? Nos anos 70, você tem, enfim, as ditaduras, né? Aqui na América Latina. A guerra às drogas. A guerra às drogas. Então, na verdade, o conservadorismo e esse julgamento moral contra esse sentimento libertário, ele recrudesce, né? Ele vem mais forte. E são como os tais dos castelos de areia que parecia que o Hendrix já estava pronunciando na sua música, né? E na sua morte. A gente vai fechar, antes das perguntas, com uma canção dos Beatles. E um texto do George Harrison da música Within You, Without You, do Sgt. Pepper's. Essa música está no disco Magical Mystery Tour. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out.
It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Nós falávamos dos espaços entre nós e das pessoas que se escondem atrás de um muro de ilusões e que nunca vislumbram a verdade até que seja tarde demais. Nós falávamos do amor que cresceu tão frio e das pessoas que ganham o mundo, mas perdem suas almas. Eles não sabem, eles não podem ver. Será você um deles? Tente perceber que está tudo dentro de você e ninguém pode fazê-lo mudar. E perceberá que você é apenas muito pequeno, que a vida caminha dentro de você e a despeito de você. Quando você tiver enxergado para além de si mesmo, poderá encontrar paz de espírito aguardando. E chegará o tempo em que descobrirá que nós todos somos um e que a vida flui dentro de você e mesmo sem você. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Bom, que belo presente que nos deram Fernando e o Hammer com essas músicas e também essas reflexões, né, sobre os anos 60, essas revelações que fizeram aqui e a psicodelia, né, o psicodelismo daqueles anos. Eu acho que foi absolutamente brilhante e bonito, lindo de ver. Então agora são vocês, é com vocês a palavra. Levantem a mão, vocês serão atendidos. Aguardem alguns segundos para que a câmera os enquadre ou o microfone chegue até vocês e procurem serem objetivos para que a maioria das pessoas possam aproveitar e participar. Obrigado. Eu achei interessante que você colocou sobre Jimi Hendrix e os Beatles, e hoje, quando se fala em Jimi Hendrix, sempre se lembra muito da questão da guitarra. Os guitarristas o aclamam como um dos guitarristas ícones da história, e já os Beatles não, é mais relacionado a essa questão da música. Mas há um lado negativo, que é a questão das drogas, que a maioria, uma boa parte da sociedade critica pelo fato do rock, no rock, as drogas estarem muito mais implícitas, muito mais assim à vista do que em outros meios, que no caso elas estariam mais escondidas. Como você vê essa negatividade, no caso da música, levada ao rock, em relação à droga, sendo que ela não está presente só no rock, ela está presente em vários estilos e em vários locais? Bom, é que tudo que é relacionado
a drogas na nossa sociedade hoje sofre até por conta de tudo isso, desse momento, dessa negação a esse momento histórico que a gente está falando e tal. De certa forma, houve a derrota desses revolucionários e a derrota dos, os hippies sumiram. Então, assim, é normal que o que se relacione com drogas se traga um sentimento negativo por parte da sociedade, né? Mas, como você disse, isso só é um pouco mais explícito, mas é por conta de um clichê, né? Porque assim, o rock se tornou uma estética relacionada às drogas. Então, eu conheço dezenas de músicos que não tem a menor relação com drogas. Então, pessoas de rock, pessoas... Não tem, né? Aqui o rock, a gente fala, rock virou uma legenda, sexo, drogas e rock and roll. Enfim, está no conceito, está na história. Mas essa negatividade que está ligada ao rock está ligada às drogas, na verdade. Essas drogas... Já existia no blues, já existia no jazz, né? O bourbon, né? O whisky para os bluesmen, enfim... O jazz também, a heroína também, vários jazzistas usaram. Isso acontece, porque as drogas são uma consequência da cultura, na verdade. Você tem em qualquer lugar, você tem numa tribo ligado a esses rituais. A questão que a gente buscou discutir aqui, na verdade, foi as drogas eram um ponto de referência para o nome do movimento, mas não há nenhum sentido apologético, nenhum sentido de negação. Acho que uma coisa que é importante é que, assim, como eu falei, nós estamos olhando essa situação e tem sempre um viés histórico. É por isso que aconteceu tudo que veio depois? Ou ia acontecer de uma outra maneira? A gente não tem como responder isso. Mas, enfim, as drogas daquela época não eram o crack, a cocaína e a heroína. A heroína já começava a ganhar espaço entre os artistas. John Lennon mesmo teve um período de uso, enfim. Mas era um período de uma certa inocência contra as consequências maléficas da droga. Por exemplo, o tabaco, que se sabe do tabagismo e adoecimento, veio da década de 80. A indústria do tabagismo já tinha essas informações do adoecimento do fumante, mas esse conhecimento do tabaco, que é a droga que mais mata, mesmo quando é associado a todas as outras drogas e o álcool, o tabaco mata mais do que todas as outras, veio depois. Então, quando a gente faz um julgamento, fala assim, mas aquele pessoal não era para isso. Eles não se drogavam simplesmente pelo fato de se drogar, como um dependente de crack que acorda no meio da noite e fala, eu preciso sair para buscar droga. Entendeu? A droga era um meio de atingir um outro estado de percepção. Né? Para alguns, de expansão de criatividade, enfim. Tá? E eles não faziam apologia da droga. Né? Uma vez o Paul McCartney respondeu, se alguém perguntou para ele, ele falou, usei. Falou, mas você não acha muita responsabilidade tua falar isso? Tem um monte de fãs. A responsabilidade é tua que estão me perguntando. Eu não vou mentir. Né? Você que vai contar isso para todo mundo. Eu trataria o assunto como assunto pessoal. Uma questão que é interessante se pensar que o fato de usar uma droga não é em si, usar uma droga em si, seja álcool, tabaco, não é uma atitude ética ou antiética. É uma discussão que passa ao largo da ética, é a ética. Obviamente que se eu fumo cigarro, que é uma droga legal, mas eu fumo num quarto onde tem um bebê, isso é antiético, ainda que não seja legal. É antiético porque eu estou prejudicando uma pessoa que não tem como se optar. As consequências do uso de uma droga pode ser antiética. Se eu preciso roubar de alguém para obter uma droga. Então, aí sim passa a ter uma discussão moral. E, obviamente, a gente está num viés histórico que vem do período da guerra das drogas, enfim, e da demonização do dependente químico como como eu falei, o leproso da virada do século. Então, os males são... E a história é rica em exemplos de como escolher uma classe, ou uma pessoa, um determinado clã de pessoas para sacrificar como os responsáveis do mal-estar, como isso teve problemas. Nós tivemos algumas guerras no século passado, mas não aprendemos a lição. Né? E essa coisa, voltando à pergunta, né, do preconceito contra o rock, provavelmente não tem necessariamente a ver com as drogas. As drogas são um ponto a mais. É que o fato é que o seguinte, o rock ele trabalha com signos, sobretudo com signos de juventude. Né? Então, realmente, a heroína
ela é uma droga muito relacionada ao jazz, né? Muitos caras, você pega Chet Baker, Miles Davis, esses caras construíram por exemplo, o cool jazz, todos afundados em heroína, né? O cara com 40 anos, ele parecia, né, Ray cara, Charles. né? Muitos. Só que a estética do rock é uma estética da baderna, é uma estética do barulho, né? Se eu trouxesse uma Fender tipo do Hendrix e botasse 4 caixas aqui em volta, ligasse no maior barulho, não ia ficar ninguém aqui, né? É um negócio... Nem eu. Nem é um negócio que tem um incômodo, né? Se você pegar uma banda como os Rolling Stones, né, que discutiram na outra semana, que se repete, o que eles fazem há muito tempo é fazer o que eles já fazem. Só que as coisas adquirem novos significados quando o cara que está pulando, né, o que faz a juventude? A juventude pula, grita, dança, faz sexo sem preservativo, né? E de repente esse cara que está fazendo isso, ele tem 60 e tantos. Ele também é inconsequente, ele está pulando, ele está fazendo esses signos. Isso tem um signo interessante, assim, né? Se a gente pensar em outros estilos, né, em que isso não acontece. Né? Aqui que a gente lembra do João Gilberto. O João Gilberto, ele vai para um show e ele reclama. Tocando fogo no violão? O João Gilberto não quer, ele reclama do som. Mordendo morcego. Ele se isola, ele tem um signo que não é de juventude. O rock tem isso. Então é muito improvável que o Mick Jagger hoje fique lá chapado de heroína. Acho que não ia aguentar, né? Mas, então é uma aliança a isso. Não me parece Rolling Stones nunca são um bom exemplo, né? Porque... Perguntaram pro Ron Wood, mas é verdade que o Keith Richards era tão louco assim mesmo, como disse? Ele falou, não, cara, ainda é. O Ron Wood continua, é verdade. Não, o Keith Richards. Sim, mas e o Ron Wood ele também casou com uma garçonete russa, mas está muito certo, né? Ela que ia servir vodka para ele, estava tomando 1 litro por dia, então a melhor opção que tinha era essa. Tá certo. Olá, boa noite. É uma observação, uma questão. Primeiro, naquele pano de fundo que foi colocado sobre a chegada das drogas na sociedade americana, lembrar que houveram 2 guerras no Sudeste Asiático, onde os jovens americanos tomaram contato com o ópio produzido ali e com a morfina usada como analgésico na época. E segunda questão existiria o riff de Something sem LSD? Pois é, isso é uma questão muito interessante, assim. Até a pergunta que vem com a sua pergunta para mim é assim, existiriam tantas coisas dessa maneira, né? O que seria dessa arte sem as drogas? Né? Uma pergunta delicada, uma questão perigosa até em certo sentido, mas é um fato, assim. Muitas pessoas dizem que a gente tem que entender, a arte não aconteceria dessa maneira, né? Se pensar esse riff, né? E é um fato que, assim, a arte reflete a comunidade de onde ela sai. Ela reflete não só a comunidade, ela reflete a sociedade. Então, é claro que se você está no meio da guerra, você está num mundo de conflitos, ou você está num mundo pacífico, novos signos vão surgir, né? É claro que os artistas trazem aquela caligrafia, né? Trazem aquela coisa. Mas provavelmente não dessa maneira. Né? Eu acho que tem uma outra questão, que é a seguinte. Acho que a gente tem que aceitar a diversidade. E talvez essa pergunta fosse mais ampla. O que seria da música sem a diversidade? Acho que talvez seriam todos críticos de música, né? Racionais demais e não músicos. Quer dizer, a gente pensaria demais a música e não teria música. Não estou dizendo com isso que a música ela precisa da droga, mas ela pode ter, né? E pode não ter. Né? Tem músicos brilhantes que não tem nenhuma relação com a droga, mas, enfim, a gente simplesmente falar o que seria da música, a gente poderia perguntar o que seria da música se todos usassem droga. Né? Então, eu acho que a pergunta não cabe porque é difícil você estipar um desejo humano que é de obtenção do prazer e de mudança de estado da consciência. Por isso que a política americana de guerra às drogas, vamos banir todas as drogas, não deu certo e não vai dar nunca, porque o ser humano precisa de
estados de euforia e de alteração. Não que eles sejam desejáveis e que eles não possam ter consequências, muitas vezes, extremamente danosas, né? Mas há uma diversidade que faz as pessoas buscarem estímulos que as seduzem. Né? E eu acho que se a gente tentar lidar, com uma frase típica do professor Luiz Carlos de Menezes, que é de Eric Hobsbawm, nesse século, com os problemas que nos afetam, com as mesmas soluções do século passado, que eu chamaria, por exemplo, a guerra às drogas, a gente não vai se dar bem, né? E o preço disso é a escuridão, é o abismo. A gente pode ter muito problema. A gente precisa talvez trabalhar mais com a prevenção, com a inclusão dessas pessoas, diminuição do estigma. Né? Conforme você consegue diminuir o estigma, isso aconteceu na psiquiatria de modo geral. As pessoas procuram mais tratamento, elas procuram mais ajuda. Tem um negócio, as drogas, sobretudo nessa época, surge aquele conceito da trip, né, a viagem, né? Então tem a bad trip. É uma viagem. O que se a gente pensar, por exemplo, no Picasso, né, que diz a história que ele foi ao cubismo depois de viagens que ele fez para o Oriente. E o contato com a arte africana fez com que ele repensasse os seus cânones, os seus padrões. Então a gente pode pensar, puxa, se ele não fosse para a Índia, então não tinha cubismo, né? São viagens. O fato é o seguinte, foi o Jimi Hendrix morreu de overdose, mas muita gente morreu de overdose, mas só ele é o Jimi Hendrix, né? A questão é essa, você não pode atribuir a uma substância a importância de um artista, né? Tem intelectuais que produziram livros sob efeito de entorpecentes e diversos outros sem nenhum, assim os músicos também, né? São estímulos, mas quem produz são essas pessoas, né? São os artistas. E se esse riff sairia desse jeito, a gente nunca vai saber, né? Porque a gente não está lidando simplesmente com o que há de fora, o que há de externo, né? Você está lidando com um inconsciente próprio, a gente retomar essa coisa de Freud e Jung, né? E coletivo, né? Você está se relacionando com outras coisas. Diz que o Satisfaction do Keith Richards, ele sonhou com o riff, né? Assim que nem os chavantes sonham com as suas canções, né? E então essas coisas agora ficam uma coisa um pouco mais fácil é quando alguém tem um problema grave com droga, a gente vê o que acontece na carreira, né? Aí fica mais fácil, né? Whitney Houston, Amy Winehouse, quer dizer, se você tem uma relação com uma droga extremamente pesada, extremamente dependógena, não tem potencial criativo que dê conta, né? É verdade, porque tem que isso, aí você né? tem uma vivência não droga. de libertação, a libertação que eles buscavam na década de 60, mas sim de addiction, né? De aprisionamento. Então aí fica fácil de responder. A minha questão é a seguinte: se eu chegar para a sociedade ou para o Estado e falar, por exemplo, minha religião diz que eu tenho que tomar um chá alucinógeno, sei lá, para acreditar em alguma coisa, o Estado responde, se seu motivo é religioso, então você pode, eu dou a permissão para você. Mas se eu chegar e falar assim para o Estado e para a sociedade, eu andei pensando e eu acho que o melhor para mim é usar droga, tomar chá, sei lá. E aí ele vai falar, teoricamente ele responderia, seu motivo é religioso? E aí vamos supor, como eu cheguei a essa conclusão, eu falaria, não, eu pensei isso. E ele fala, se seu motivo não é religioso, eu não vou deixar. Vocês não acham que, de certa maneira, isso seria uma hipocrisia do Estado e da sociedade? Eu acho que isso depende do contexto, porque assim, eu não posso decretar a minha autonomia do sistema de onde eu venho. Eu não posso decretar isso do nada. Eu posso combater. Então, o que eu falei, o conceito de desobediência civil, né, ele foi importante para os movimentos negros. Entende? Você tinha... hoje em dia você tem leis antirracismo, né? Se não houvesse gente que pensasse dessa maneira, talvez ainda as pessoas, né, um negro pudesse ser morto, escravizado.
E isso você não pode, né? Isso acontece até hoje. As pessoas se rebelam contra coisas que elas não concordam, mas você vai ter que se armar. Se armar, porque isso é um conflito. Isso não é uma batalha simples, né? Você ir contra o sistema, você precisa estar forte o suficiente de argumentação, você precisa ter base política. Eu não posso chegar e definir, do nada, só por mim, que eu faço o que eu quero. Porque isso é muito perigoso. A diferença entre a autonomia moral, a autonomia moral, que é um conceito piagetiano, que eu preciso buscar, eu saio do erro, né, do conceito de lei do outro, e começo a pensar sozinho o que é certo e o que é errado. Eu saio do conceito de autonomia moral e posso cindir, eu posso entrar num conceito de perversão. Eu decidi que não, que eu faço outras coisas. Eu faço... eu sou um pedófilo, eu ataco bebês, eu não preciso... Porque eu decidi que para mim isso é correto. Então, eu entendo que tem certas questões que são muito fronteiriças, né? Então, a questão das drogas, você fala, puxa vida, discordo. Né? Fumo maconha, não concordo com essa proibição, vou lutar contra isso. Mas você precisa se armar. Assim, se armar de argumentos, eu digo. Né? Não é um momento de luta armada, simplesmente. Você precisa se armar de retórica, você precisa se armar de bases para te apoiarem, porque qual é o seu... Senão você vai ficar frágil. É um sistema todo montado em cima dessa moral. Você não pode ir contra a moral vigente simplesmente porque você deseja. Né? Eu acho que é isso. Boa noite. Bom, voltando ao tema de vocês, a respeito dos anos 60 e Beatles e drogas em geral, né? A droga, ela vem de séculos e séculos para trás. Vamos dizer, os astecas usavam droga, os maias usavam droga, todo mundo sempre usou droga, mas a droga nunca mudou, assim, vamos dizer, os rumos da humanidade. A droga sempre foi uma coisa localizada. Nos anos 60 aconteceu uma mudança de comportamento geral. Houve uma droga, talvez sintética, como vocês falaram, o LSD, que mudou. E isso trouxe alterações para a humanidade. Eu acredito que a humanidade é uma antes dos anos 60 e outra depois. Até, talvez, por causa dos Beatles, da contracultura. O que eu queria saber de vocês é se a droga influenciou nessa mudança de rumos, não de um grupo, mas de uma humanidade. Houve uma popularização do uso da droga a ponto de mudar. Eu digo especificamente o LSD. O LSD, será que ele mudou o rumo da história do mundo? Eu acho que é muito afirmar isso. Eu acho que talvez não. Eu acho que é difícil falar, né? É mais uma especulação. Agora, a droga existe há muito tempo, talvez 6.000 anos antes de Cristo já se tem destilação de álcool, a fermentação de álcool. Tá? Mas, obviamente, que o álcool passa a ser problema a partir da destilação e da popularização do consumo. Então, acho que o LSD já existia há muito tempo, já há uns quase 30 anos, mas ele se populariza na década de 60. O êxtase é de 1914. Foi usado na guerra pelos soldados kamikazes japoneses, mas ele se populariza na década de 90. Uma distribuição melhor. A cocaína também há mais de um século, e muito mais se a gente pensar na população andina, né? Mas ela se populariza na década de 70 e 80. Então, acho que a popularização, a maior distribuição, o maior contingente de pessoas consumindo é que vai acabar levando a problemas, né? Agora, eu acho que mais as revoluções que aconteceram na década de 60, especialmente a segunda onda da revolução feminista, os movimentos negros, eu acho que eles influenciaram muito mais a sociedade que nós temos atualmente, né, do que a experiência com a droga. Eu acho que a experiência com a droga, sem dúvida, influenciou aquela estética que é a estética psicodélica, que aí sim é difícil dissociar da vivência e eventualmente da ampliação da criatividade que eles propunham com o LSD. E é interessante pensar que as drogas têm uma estética.
porque essa estética de libertação da mente que propõem esses caras do LSD, você não vai encontrar na estética, por exemplo, da rave. O cara se liga num êxtase, sei lá, em que tipo de mescalina. Tanto que a experiência com LSD para o pessoal da rave não é psicodélica, é lisérgica. Quer dizer, importa mais o elemento sensorial do que o introspectivo. Não, ela é mais corporal, não tem mais aquela preocupação, estou me ligando num outro plano mais religioso, enfim. Não é isso. O que dizer da cocaína? A cocaína que é um negócio que dá um efeito de autoconfiança, isso não é uma coisa de libertação criativa, né? Você fica se sentindo potente, né? Os efeitos da cocaína não tem a ver com produção criativa, né? Com produção artística. Você pode ter um cara que consuma e produza, mas não é algo que está ligado à estética da cocaína, né? Então, foi esse, na verdade, o ponto que fez a gente trabalhar a psicodelia e as drogas. Porque existe uma questão moral que envolve cada uma delas. E na hora que eu penso em outras drogas, isso às vezes não está tão conectado como esteve no momento da psicodelia, né? Uhum. Boa noite, Fernando. Boa noite, Hammer. Boa noite. Equipe. A gente está transmitindo agora essa palestra online no nosso site. Vieram várias perguntas aqui, perguntas pelo Twitter, perguntas pelo nosso chat também. Tem um chat do lado da transmissão. Falaram bastante de drogas aqui também. O Matheus, ele faz a seguinte pergunta: se vale a pena sacrificar-se com tantas experimentações em prol da imortalidade histórica? E o Vanderlei da Unicamp, ele faz uma pergunta que não é relacionada diretamente com drogas, mas ele queria que vocês comentassem o papel da cítara na transformação musical e de postura dos Beatles. Acho que a primeira é mais fácil de responder. Na verdade, não é só o citar que transforma a música dos Beatles, é o contato com a cultura e com porque tem a tabla também, tem vários outros instrumentos indianos, com a cultura indiana, né, e com a estética psicodélica, com ou sem as drogas. Né, para o George Harrison, depois sem as drogas. Né. Na fala deles, a droga foi importante. Na fala, se você procurar a entrevista do George e do Paul, aquilo foi importante. Mas eles não se tornaram dependentes, eles continuaram dependentes de tabaco. O George Harrison acaba morrendo de câncer, enfim. Mas não é a questão de se vale a pena sacrificar-se em torno de sucesso. Eu acho que é uma questão... Eu não acredito que Jimi Hendrix pensasse, vou para a eternidade, vou me sacrificar. Né? Isso foi uma consequência de abuso, né? O que ele estava afim era a experiência musical. Porque até se vocês, quando ele sai do Experience, né, o Experience tem 3 discos. Ele tem um conflito com o Noel Redding, que é o baixista. Ele vai se afastando também, até dessa estética lisérgica, e ele começa a se incomodar que as pessoas só esperam dele essa atitude enlouquecida, performática. E ele vai se aproximando cada vez mais de uma postura mais musicista, né? Ele para de fazer isso, ele não fica o tempo todo queimando guitarras, né? Até porque é uma performance, uma coisa que tem um valor num certo momento. Se não se fizer isso o tempo inteiro, qual é o sentido, né? E então não me parece que ele se sacrificava. Naquele momento ele fez aquilo como um ritual de sacrifício da guitarra, mas ele morreu, é um acidente. É um acidente que as pessoas que estão lidando com drogas, elas podem ter. Poderia ser um acidente automobilístico aéreo. Ele não ia andar de carro, deixar de andar de carro por conta disso. Obviamente que as pessoas não buscavam na droga um sacrifício, não era isso que se buscava. E as drogas, assim, a heroína, sem dúvida, era uma droga já potencialmente muito fatal. Talvez tão mais fatal quanto o crack. Né? Porque essa pergunta, na verdade, ela traz alguma coisa estranha, porque vale a pena me sacrificar pela eternidade? Será que existe isso? Alguém falar assim, tá bom, você morre, mas aí você fica eterno. Parece um pacto com o diabo, né? Essa coisa da tradição das lendas do blues e tal, né? Mas, de uma maneira geral, não é isso que acontece, né? Você tem um contexto, que seja na guerra do Vietnã, ou que seja na experimentação de drogas, de melancolia pessoal,
faz com que você acabe, às vezes, numa certa experiência com as drogas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, você faz aí um paralelo do Jimi Hendrix como um xamã, ou mesmo uma posição messiânica em que ele parte, toda aquela cultura dele, todo aquele conteúdo, ele quer expressar aquilo. O Beatles, bom, ele partiu de um ponto totalmente divergente, que eles eram do iê, o Beatlesmania, né, os príncipes assim da adolescência, e que eles largaram tudo isso para desincorporar, né? Só que em si, a meta deles era não a apologia da droga, mas a contestação de uma sociedade que estava fechada, ortodoxa, e minorias e tudo mais. Hoje em dia a gente tem esse mesmo paralelo, no politicamente correto, ou o que quer que seja. Mas a ideia do rock ainda está ligada a, vamos dizer assim, a drogas, a atos, a celebridade. E as pessoas hoje, as bandas, né, o mainstream e tudo mais, está querendo chegar a esse ponto, né, por N motivos, hedonismo, fama e tudo mais, dinheiro, mas nenhum tem essa mesma meta. Qual seria uma iniciativa, ou quem seriam os responsáveis, talvez a comunidade artística, ou alguma pessoa que, governo, incentivo, qual seria uma meta, ou alguma coisa, né, uma ideia boa, né, uma mobilização social, um movimento, qual seria o mais indicado para isso? Porque evitaria essa ideia errada de que fama e drogas, toda essa imagem negativa que o rock traz, né, e esse preconceito em si que ele carrega na bagagem. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Me faz só a pergunta final. Quem seria os responsáveis, ou as melhores metas, né, qual a comunidade, ou a pessoa, ou o governo, qual seria a entidade que seria o melhor para agir sobre isso e quebrar esse paradigma e tentar fazer um novo movimento, alguma coisa assim. Um paradigma contra a ideia das drogas no rock? Isso. Eu não sei se... o rock está muito diluído, eu não sei se a gente consegue pensar desse jeito, sabe? A sociedade devia fazer algo, né? O governo devia fazer algo para acabar com a ideia das drogas. Assim, tem uma coisa para mim muito mais simbólica de como a sociedade funciona errado, que não tem a ver com as drogas, tem a ver com a sociedade de consumo, né? Então, mais do que você tomar droga, a droga tá meio, hoje em dia não está muito, não tá meio com nada, né? As pessoas não querem nem fumar, né? O negócio que está meio por baixo, essa ideia. Mas ficar famoso, esse eu acho um vício mais complicado. Eu acho que isso é a questão da fama e do sucesso, sabe? Essa coisa de aparecer a qualquer custo, os Big Brothers da vida. Isso é estimulado, né? Eu até brinquei, né? Depois que a gente começou aqui o Filosofia, eu estava conversando com o pessoal, falei, acho que eu abri um Twitter, né? Porque tudo acontece com o Twitter e tal. Outro dia eu escrevi, até me veio na cabeça essa questão da sociedade, né? Que se você pensar quem são os promíscuos, os tentadores, pessoas do dinheiro, pessoas da fama, a sociedade agora os inveja, porque se você... o pecado agora, a gente só condena quando ele não mora ao lado. Né? Então, o que a gente... Se tivesse uma ação, que eu acho bastante improvável que a sociedade vai fazer isso, seria contra essa ideia de fama e sociedade de consumo. Todo mundo quer consumir, todo mundo quer aparecer. Né, os 15 minutos de fama do Andy Warhol agora pode virar 5 minutos em qualquer 30 lugar. Segundos, 30 segundos de fama, se vira nos 30. Eu acho isso uma questão muito mais problemática do que simplesmente a cultura das drogas. Né? A gente tem um narcotráfico, é um problema sério. Né? Você tem um problema do crime, mas em termos de cultura... Tem outras coisas que me preocupam até mais do que a cultura das drogas hoje. Eu convivo com jovens e tal, eu não vejo eles super
com uma visão super bonita das drogas. As drogas acontecem em certos lugares, em certos nichos e tal. Mas a cultura do sucesso e da fama, essa parece que está alienadamente expandida em todos os lugares, né? Eu acho que a sua pergunta, ela cinge, de uma certa forma, a questão da prevenção do uso de substâncias, né? E talvez aí certamente tem que começar com a prevenção do uso das substâncias lícitas, que é o tabaco e o álcool. Se você diminui a experimentação de álcool antes dos 18 anos, você diminui muito o índice de dependentes de álcool e de outras drogas. Né? Porque o álcool é, sem dúvida, a porta de entrada, né? A maconha jamais a sala de estar. Enfim, e o cigarro também é a porta de entrada, né? Então, mas no cigarro a gente tem tido um grande avanço. Em 20 anos caiu de 32% para 18% da população adulta. Isso é um avanço super elogiado pela Organização Mundial de Saúde, né? 50% em 20 anos. E com essa lei antifumo, que era inclusive aplaudida pelos próprios fumantes, 80% são favoráveis, a coisa deve melhorar. Enfim, você vai também tirando o glamour, né? Tirando o glamour. Né? Se você assistir o cinema da década de 40, de 50, Casablanca, por exemplo, você vai ver que é uma maré de fumaça. Então você vai tirando, vai desglamorizando o uso de substância, né? E, por outro lado, o papel do governo é oferecer tratamento para as pessoas, né? E as drogas não estão mais associadas ao rock, né? Elas estão associadas a mil outras coisas que não ao rock. O rock traz um pouco disso pela sua história, mas... Acho que a trajetória do John Lennon mostra um pouco isso. Ele sai das drogas, vai para um ativismo político, né? Give Peace a Chance, Imagine. A história dele muda. Ele fala, não, isso já passou. Depois fica 5 anos cuidando do filho, né? Enfim. Então, acho que mostra, enfim, foi uma fase de experimentação e sai dali para uma outra coisa. O que não é a carreira dos dependentes químicos, a maioria não é, né? Primeiro, boa noite, né? Boa noite. No caso, eu queria saber, assim, quando eu ouço vocês falando sobre a questão das drogas, me parece muito a questão da droga enquanto potência, né? Mas entendendo essa potência enquanto poder, enquanto possibilidade, né? Até de ampliar sentidos e significados para cada um. Parece que na década de 60 acontece um movimento de potência e de poder, mas relacionado com enfrentamento, né? Enquanto hoje a gente vive talvez o movimento inverso, que a droga ela anula esse potencial desse sujeito de se posicionar diante de crises, né? A droga quanto possibilidade, mais uma coisa de anestesia, né? A gente encontra o crack quanto uma droga, assim, por excelência, né? Vocês trazendo essa questão da potência junto com a questão do sagrado. O sagrado é aquilo que você tem a possibilidade de se sacrificar por, né? Até que ponto hoje a gente consegue encarar o sagrado, né? O que a gente, hoje, a sociedade, de uma forma geral, se sacrifica... Nossa. Em troca de que a gente daria a nossa vida? Uhum. Estou, né? Melhor. Certo. Malandro. Achei muito legal a sua questão, porque a gente pontua bem essa questão de drogas e processos criativos. A gente está... uma droga tem... Né, a gente está falando da droga, como a gente reiterou algumas vezes, é sempre legal reiterar, porque as palavras elas têm setas que às vezes apontam para lugares que a gente não quer, né? E então a gente estava falando de um certo momento. Psicodelia é um momento, não é simplesmente um estilo musical, né? Fazer hoje psicodelia praticamente para mim não faz sentido. Tem a ver com aquele momento, tem a ver com estar naquele lugar, né, nos anos 60 e tal. E realmente, e também por isso, a gente está falando do LSD, está falando daquela estética, daquele momento, daquela pesquisa e daquele ativismo. Não são todas as drogas que vão levar a isso. A droga tem a finalidade recreativa das drogas, ela é, boa parte, a finalidade de alienação. E é um fato que, assim, as gerações que vieram depois das
revoluções fracassadas, digamos assim, elas já nascem e crescem com menos esperança, né? Quando você tem menos esperança, é mais difícil de você construir utopias, né? Eu falo porque... O sonho acabou. O sonho acabou. A gente vem dessa geração, a gente tem 35, 36 anos, você sabe o que é você estar numa sociedade, crescer e não ter muito bem algo para se opor, algo rebelde sem causa. Contra isso. Você é um rebelde sem causa, a coisa do adolescente que tem um espírito subversivo, não sabe para onde ir, ele vira um chato, simplesmente, né? E a década perdida, né? Os anos 80. Então assim... A revolução sexual, é tudo. Complicado, para onde você vai? E aí a hora que ia chegar a nossa vez, veio HIV, né? Então, Mas a gente já falou algumas vezes aqui, mas vale a pena reiterar, não tem potencial criativo no crack, na cocaína, enfim, na heroína, enfim. Então isso está bem claro. Mesmo no LSD, há um grande potencial de adoecimento, é uma droga extremamente tóxica, né? De desencadear bad trips, flashbacks, quadros psicóticos. Então, não é assim, vá lá e tenta, que vai aumentar a criatividade. Um tiro no escuro. Né? E é uma droga ilícita, enfim. Então... E é interessante, assim, mais do que pensar o que o rock faz hoje, ou o que as drogas poderiam fazer hoje, é pensar que essas coisas, assim, a arte, ela é um reflexo, né? Os artistas são antenas das coisas que estão acontecendo, ela oferece novos modelos a partir de uma certa circunstância. As drogas são um sintoma também. Né? A gente olha, às vezes, as drogas simplesmente como um problema. Elas são um sintoma. Às vezes você tem uma juventude melancólica. Né? Então, às vezes, qual é o caminho? Né? Não sei se vocês se lembram da adolescência, que por mais que ela, como falam, né, a música, a juventude, como é que é? Propaganda de refrigerante, é uma banda numa propaganda de refrigerante. Mas a gente viu a adolescência é um período difícil pra caramba. Né? Então, para onde você vai? Eu vou me alienar ou eu vou virar um depressivo? Né? Para onde eu vou? Eu vou para rave ou eu vou virar emo? Né? O que eu faço da minha vida? Né? É um negócio difícil. E as drogas, às vezes, elas vêm suprir. Né? Elas não chega o Mr. Cocaína e vem em cima de o monstro cocaína. Você está num momento, né? Às vezes você vive no morro, vive cercado por aquilo, você consome. Você não vê sentido em nada, você consome. Às vezes a gente tem que olhar para essas coisas como sintomas de uma sociedade doente, espiritualmente doente, do que pensar simplesmente no sintoma como mal. Né? Outra coisa que tem que se pensar também é que a grandíssima maioria dos jovens não consome drogas. A gente fala isso como se fosse um fenômeno da juventude, enfim. A grandíssima maioria, 90 e poucos %, não consome droga. Então não é um fenômeno tão disseminado. Tá? Enfim. Apesar de ser um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Bom, passamos para a última pergunta da noite. Boa noite. Boa noite. A gente sabe que o Brasil também teve essa influência do psicodelismo, da contracultura, né, com o movimento da Tropicália, os Mutantes, etc. Eu queria saber se, no Brasil, isso foi mais tendencioso, né, como um modismo psicodélico, ou se foi algo mais político também, assim como nos Estados Unidos. Então, quando eu penso no Brasil, o único exemplo para mim que é realmente psicodélico são os Mutantes. A gente tinha talvez um outro movimento aqui, que é a Tropicália, né? Que bebia também dessa influência de Beatles, de Jimi Hendrix, com Gil e Caetano Veloso, com Tom Zé, mas eles não eram psicodélicos. Eles tinham outra ética. A estética se aproximava em alguns aspectos, mas a impressão que eu tenho é que a Tropicália é um movimento muito mais cerebral, muito menos corporal do que a psicodelia, do que o psicodelismo, né, se você pensar nesses caras. Então,
não havia simplesmente uma questão dos excessos, era uma coisa mais calculada, eles se relacionavam, né? O Caetano Veloso é um cara que veio estudar filosofia, esses caras vinham de uma certa classe média abastada da Bahia, eram, não chegavam a ser intelectuais, mas eram pessoas muito bem informadas e muito inteligentes. Eles se relacionavam com o modernismo, né? Com aquela Semana de 22, né? O conceito de antropofagia, né? Eles queriam trazer isso e fechar e abrir realmente um período de modernidade na música popular. Era uma coisa mais deliberada, a meu ver, e menos experimental simplesmente, né? Parecia um plano, né? Um plano de ação estética, e que depois as pessoas partiram para outros caminhos. Durou muito pouco tempo, né? De certa forma, o que a gente chama de tropicália. Isso, a gente fala, virou uma... Eles abriram muitas portas, com isso é difícil você fazer essa coisa chamada MPB e não se relacionar de alguma maneira com esses dois movimentos, né? A bossa nova e a tropicália, que eles abriram a ideia do moderno na música brasileira. Mas o único exemplo realmente que eu acho psicodélico são os Mutantes, né? Até porque eles realmente tinham isso, eles iam a fundo, eles tomavam drogas. O Ronaldo Batista, a gente sabe o que aconteceu, né? Quase que ele morreu e tal, ficou internado. A estética deles também era mais de experimentação, era menos intelectualizado. Os Mutantes não eram uma banda tão cerebral, não era uma banda tão conceitual como era a Tropicália no geral. Eles participavam, eles eram chamados. Acho que eu vou fazer uma colagem aqui, né? Mais parecido até com os Beatles, né? Eles falavam, os Beatles tinham o George Martin, eles concebiam essa coisa. O Caetano Veloso tinha Rogério Duprat, né? Aquele maestro que fazia aquilo. Ele falava, puxa, eu vou chamar essa banda aqui, essa banda é interessante, né? Vou chamar o Tom Zé. Eles faziam reuniões e tal. Então, não me parece que eles eram psicodélicos, e mesmo os Mutantes não me parece que era um modismo. Eles se identificavam com aquilo, eles tinham uma informação, eles eram bons músicos até, né? Então eu acho que foi um movimento, né? A Tropicália. E os Mutantes foram um fenômeno à parte, né? Uma coisa muito, muito interessante. Eles são, né? O Sean Lennon, filho do John Lennon, tem coisa que ele fala, isso aqui é melhor que os Beatles, né? Uhum. Então não me parece... Isso é rebeldia de adolescente, né? Eu acho muito difícil de comparar, porque o contexto era outro. A gente estava numa ditadura, né, militar desde 64, é outro contexto, quer dizer, se relaciona com o contexto. Eu acho até quem era mais ativista político era o próprio Chico, né, que escrevia as músicas com codinome, né? As letras passavam pela censura, sim, né? Sim, passou porque pela censura. Como isso é verdade e não, porque você parece que tu fala de Caetano, né? Mas isso é verdade e não é, porque assim, os tropicalistas foram presos. Uhum. Então, isso para a gente remeter ao começo da conversa que a gente fez, que a estética tem uma política. Uhum. Então, esses caras que não falavam do governo, eles faziam uma estética, eles produziam uma maneira de ser que se opunha ao status quo. Né? O Hobsbawm, ele fala, para sintetizar isso, que é muito difícil falar da década de 60. Né? Ele é o maior historiador vivo que passou pela década de 60 e fala, porque quem viveu mesmo, de fato, a década de 60, ou foi silenciado ou não se lembra de nada. Bom, a gente vai fechar, só para a gente não fechar, que esse tema é um tema que tem lá uma certa melancolia, né? Com uma nostalgia melancólica e tal, é um tema difícil também. Mas vamos pegar uma música que está no Sgt. Pepper's, que já era uma inclinação do Paul McCartney, né? Ele se relaciona com o ragtime, né? Com o jazz dos anos 40. E ele a música se fala When I'm 64, né? Quando eu tiver 64 anos. Hoje acho que ele tem 67. Será que você ainda vai precisar de mim? Será que você ainda vai precisar de mim? Né? Será que nós precisamos dos Beatles ainda? É uma música relativamente bem humorada, a gente vai fazer um trecho aqui. Tem gente ali dizendo que sim. Eu concordo. When I get older, losing my hair, many years from now,
Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I've been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? You be older too. And if you say the word, I could stay with you. Desligue sua mente. Entre na nova era. Flua. Agarre-se no morango dos campos eternos. Ande por uma rua chamada Penny Lane, gravada em minhas retinas e meus ouvidos. É fácil viver com os olhos fechados, imerso num submarino amarelo. Sou o tolo da montanha, sou a morsa, sou o sargento Pimenta. Tenho só 64 anos. Sou velho, sou moço, sou eterno. E o canto dos monges me embala. Escondido sob um manto denso de ilusões. O que é mesmo que esquecemos pelo caminho? É, do jeito que as coisas vão, meu velho, eles vão acabar me crucificando. Fica então meu sussurro nesse disco riscado. Nesse disco riscado. Nesse disco riscado. Antes que você não precise mais de mim. O sonho acabou? Basta que tenha existido. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Boa noite, gente. Boa noite.